Antes de ir para o diagnóstico, você precisa conhecer o método Senhora do Destino um pouquinho mais aprofundado, e é isso que nós vamos ver agora. O método Senhora do Destino, então, ele nasceu da minha própria história, e de como que eu descobri que eu era uma curadora ferida, que estava querendo transformar a vida do outro, mas não tinha transformado a minha própria vida. E é por isso que eu fiquei tantos anos, foram da minha formação, primeira formação como terapeuta, até a minha transição de carreira, que foi a primeira vez que eu consegui fazer o curso de coach, que foi uma profissão que eu escolhi a dedo. Eu trabalhava como técnica de enfermagem, mas eu vibrava em ser coach. Eu queria ser coach, eu descobri isso no final da faculdade de administração. Terminando a faculdade, eu perguntei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a faculdade, você sabe, é só o beabá. É como se você tivesse feito ali o primário, nem ginásio, antigamente falam ginásio, segundo grau. Mas era a faculdade, na verdade, você estuda um pouquinho de cada coisa, tudo fragmentado, e se você não fizer uma especialização, você não consegue atuar, porque são vários nichos, são vários, dentro da administração, são várias áreas que você pode, desde RH, recursos humanos, e eu entendi que eu amava mais essa parte de recursos humanos. Eu estava estudando depois marketing, mas eu gostava mesmo, era da área de desenvolvimento humano. E então, aí que eu descobri em 2021 que se eu não curasse a mim mesma, eu não teria como, não fazia sentido nenhum na minha vida eu querer transformar a vida do outro sem transformar a minha própria vida. E é essa a proposta dessa pós-graduação, dessa metodologia, é que você, em primeiro lugar, transforme sua própria vida, tire a trave do seu próprio olho para depois querer transformar a vida do outro. Porque a gente tem aquela coisa de querer ajudar todo mundo, de fazer tudo pelo outro, e esquecemos. Claro que tudo isso foi muito inconsciente, não era consciente. Eu tinha essa paixão, escolhi o coach a dedo, porque cheguei lá no finalzinho da faculdade, eu falava, e agora, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E naquele momento eu estava muito infeliz, minha vida não estava nada legal. Eu não estava vivendo o relacionamento que eu queria, eu não estava feliz na minha profissão, como técnica de enfermagem, eu estava muito já deprimida, decepcionada com a enfermagem, tanto por isso que eu não fiz enfermagem, eu já vi que aquilo não era uma profissão que eu escolhi na sobrevivência, que foi a profissão da minha mãe. Esse nome de destino é justamente disso, nós repetimos, até mesmo as escolhas que nós fazemos profissional, se a gente está na sobrevivência, no inconsciente, nós vamos fazendo escolhas que não são nossas. Por que eu escolhi enfermagem? Eu escolhi enfermagem porque minha mãe, ela nos sustentou, foi com essa profissão. A vida inteira ela trabalhou foi auxiliar naquela época. Quem era auxiliar de enfermagem fazia de tudo. Depois ela fez o técnico, ela se aposentou, ela nos criou com essa profissão. E no momento de muita necessidade, o que eu pensei? Eu vou fazer enfermagem, que eu sei que a enfermagem tem campo, e assim eu vou poder criar minha filha. Naquele momento eu tinha uma filha, eu não tinha casado, eu tinha que sustentar a minha filha, e nesse momento eu falei, eu vou seguir a profissão da minha mãe, não era que eu tinha escolhido, não era escolha de alma, não era aquela coisa de o que faz a sua alma brilhar, mas a minha vida inteira eu busquei viver a minha paixão, e a minha paixão é por desenvolvimento humano. Então, antes de você ser um terapeuta, o terapeuta ele está dentro da área de desenvolvimento humano. Então, eu fui fazendo cursos que estavam dentro da área de administrativa, de recursos humanos, vivendo assim, namorando essa profissão, mas vivendo em outra profissão de sobrevivência, porque eu era uma curadora ferida. Então, ali eu já descobri que eu queria palestrar, que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu queria palestrar, eu queria ter negócio, eu tive vários negócios, mas nada dava certo, porque eu tinha essa identidade ferida. É sobre isso que nós vamos falar no método Senhora do Destino, que é sobre curar a identidade ferida, sair do velho eu, do falso eu, da usurpadora, para você voltar a ser você mesma, de você lembrar de quem você é na sua essência, de você viver a sua paixão. E nessa jornada, a gente acha que nós estamos procurando ter, e eu falava sobre isso. Um dos livros que eu li, que eu quero recomendar aqui para você também, Pai Rico, Pai Pobre, eu lia todos esses livros, eu lia livros da Lei da Atração, só que chegou no momento da minha vida, em 2014, que eu falei,
esses livros não adianta nada. Esse livro de Bob Proctor, o Bob Proctor, que falava muito, né, também, de Napoleão Hill, falava de riqueza e tudo mais, e como nada dava certo para mim, eu sempre perdia dinheiro, eu sempre perdia negócios, eu tive de tudo, desde rádio gospel, eu tive vários negócios mesmo, eu tive vendas, vendia lingerie, trabalhava como independente, entrava em vários negócios, todos os negócios faliam. Todos os negócios, nenhum dava certo. Depois eu vou me aprofundar nisso, no porquê que nada dá certo para mim. Nós vamos aprofundar isso quando você entender sobre crenças e como funciona a nossa mente. E agora eu quero falar do método. Como que eu escolhi o nome? Destino, o nome Senhora do Destino. Por quê? Por conta de duas frases. Duas frases. Primeiro, a frase de Jung, eu descobri que eu estava no piloto automático, na inconsciência daquilo que estava realmente governando a minha vida, o que estava dirigindo a minha vida. Eram crenças subconscientes, eram feridas emocionais, tudo isso um conteúdo de 95% do tempo nós ficamos no piloto automático. E eu estava repetindo uma história que não é minha, e eu estava vivendo uma vida que eu não queria durante muitos anos, sempre procrastinando, sempre chegando, ser aquele quase, quando eu estava quase para dar uma virada, eu mesma desistia, na verdade você desistia e aquilo não ia para frente. Eu me sabotava, dava um jeito de dar errado. Nunca me faltou nada, nunca faltou dinheiro, todos os negócios que eu quis ter, Deus me deu. E eu chorava por isso. Só que o que eu fazia? Eu perdia dinheiro, eu jogava todo o meu dinheiro fora, que era aquele não merecimento por causa dos traumas da minha infância. Eu vou contar mais profundamente como que isso impacta a nossa vida. Então, eu criei aqui, eu descobri lá em 2021, que enquanto eu não estivesse em paz e que eu parasse de fazer a corrida dos ratos que todo mundo faz, o que é a corrida dos ratos? Todo mundo correndo atrás do ter, sem olhar para o ser. Eu mesma caí, né, eu caí nessa mesma armadilha que eu falava para as pessoas não caírem. É engraçado isso. A vida inteira eu corri atrás da minha paixão e eu falava, viva a sua paixão. Qual que era a minha paixão? Desenvolvimento humano. Mas eu não conseguia fazer minha transição. Eu mesma me sabotava, eu mesma procrastinava, eu mesma dava um jeito de dar tudo errado na minha vida, e essas crenças continuavam, e eu dizia, olha, tá vendo, nada dá certo para mim. Esse nada dá certo para mim também veio muito da minha história, que eu ouvia do meu pai falando que nada ia dar certo na minha vida, né, eu recebia muitas críticas, e a nossa mente, principalmente dos 0 aos 7 anos, não tem filtro nenhum. E na adolescência também, dos 7 até os 12 anos, eu vivi isso com meu pai, eu ouvia muitas críticas, muita palavra de desaprovação, não recebia amor, não recebia afeto, não tinha minhas necessidades emocionais atendidas, tive que ser aquela criança que amadurece muito rápido, para poder cuidar, eu tinha que cuidar de mim mesma. O mundo aqui fora era muito perigoso, eu não podia confiar nos adultos. Os adultos não tinham maturidade para cuidar de uma criança. Nem meu pai, nem minha mãe. Não, eram adultos emocionais, imaturos, que estavam ainda vivendo as próprias feridas deles. Como é que eles tinham condições de cuidar de uma criança? Então, aquela criança, ela fala assim, eu tenho que crescer rápido, eu tenho que amadurecer rápido, porque aqui eu preciso cuidar da minha vida, né? Fui jogada à própria sorte. É aquela criança que é órfã de pais vivos, porque os pais são extremamente feridos, eu só fui entender isso depois, e eles só estavam olhando para eles mesmos, né? Eu vivi aquele amor condicionado da criança, a criança foi a boazinha, a melhor filha, tudo isso fez parte da minha história. Meu pai tinha um transtorno de personalidade narcisista, minha mãe extremamente emocionalmente dependente ao extremo, vivendo relações abusivas com meu pai. Eu cresci vendo as mulheres apanhando, minha mãe começou com a minha mãe, né, a violência doméstica, via minha mãe traindo, via minha mãe ela sofrendo naquele relacionamento, e ela compartilhava comigo como se eu fosse um adulto. E os filhos não têm maturidade para poder entender. Aí eu me tornei ali, naquele momento, aquela heroína, aquela criança, com dó da mãe, vendo a mãe sofrer, vendo a mãe apanhar, vendo a minha mãe, ela tinha dinheiro, mas ela dava todo o dinheiro para o meu pai, né? Eu conto essa história.
eu procuro ter um pouco, assim, preservar um pouco, não contar, assim, exatamente, porque eu, claro, eu tenho que preservar a minha família, preservar a minha mãe, que é a mulher que eu mais amo nesse mundo, e aquela criança, por esse amor cego, ela queria salvar a mãe. E é daqui que eu descobri, só em 2021, que eu estava ainda querendo salvar a minha mãe, e é por isso que eu não ia para a minha vida, eu não ia para o meu destino, eu ficava repetindo a história da minha mãe, porque eu a julguei também, nós julgamos. Então, quando nós julgamos, excluímos, quando nós não estamos em paz com as nossas origens, nós não conseguimos ter força para ter sucesso profissional e financeiro. Eu percebi quanto que as relações, elas impactam na nossa vida. E a inteligência relacional, ela é extremamente importante para você entender. Que eu tenho até uma frase que diz assim, quando todo fracasso na vida tem um relacionamento que precisa ser curado. E o primeiro relacionamento que precisa ser curado é com seus pais. Inclusive, há uma promessa na Bíblia, né? Que honrar, a primeira promessa para que você se dê bem, seja uma pessoa bem-sucedida, é você honrar os seus pais. Mas como honrar pais que nos machucaram, que nos feriram? Como honrar um pai, uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, que em vez de cuidar, de proteger, era o bicho-papão que você tinha que correr. Mães narcisistas, pais narcisistas, que estão olhando para o próprio umbigo e faz do filho ou da filha a extensão para uso a bel prazer, para manipular, para servir. São pessoas egoístas, são pessoas que estão buscando outro apenas para manipular e servir. E essas crianças, elas não são amadas, não são protegidas, elas muitas vezes elas sofrem abusos de todas as formas, tanto maus tratos, agressão não só física, a agressão física, a agressão psicológica, o abuso psicológico, ele é tão traumático quanto uma agressão física. Para a criança é a mesma coisa. Imagina uma criança ouvir todos os dias de um pai, de uma mãe, e essa criança, ela ama tanto esses pais, que ela quer amar de qualquer forma, e não entende por que o pai e a mãe não amam, e ela vai fazer um esforço tremendo para ser amada. Por isso que ela se torna boazinha, por isso que ela se torna salvadora, por isso que ela quer mostrar, provar a todo momento para esses pais o valor que ela tem, sendo aquela criança que estuda, que tira nota 10, eu era nota 10 na escola. Então, eu procurava mostrar o meu valor através dos feitos. Isso é um dos sabotadores mentais. Você precisa fazer esse teste. No próximo vídeo, eu vou deixar abaixo o teste dos sabotadores mentais, que é quem você se tornou, como que está a sua mente, as crenças que estão aí na sua mente, te sabotando todo momento, fazendo com que você não viva o seu potencial máximo, fazendo com que você não tenha sucesso, nem nos relacionamentos, nem na vida profissional, financeira, né? Você fica muito abaixo a quem. Esse livro aqui, A Inteligência Positiva, de Chamini, ele foi fundamental para eu compreender que eu estava me sabotando o tempo todo, e os principais sabotadores que eu tinha era esse do entender que querer provar o meu valor pelos meus feitos, pelas conquistas, buscando o primeiro lugar, ser a primeira nota 10. Eu queria fazer tudo para que eu fosse vista pelos meus pais. Então, eu queria que eles fossem lá na escola ver o meu boletim, ninguém ia. Eu queria que eles fossem me buscar num dia de chuva, ninguém ia. Eu queria que eles fossem me elogiar, receber um elogio e falar, puxa, você tira nota 10 em matemática, você tira nota 10 em várias matérias. Eu não era muito boa em física, geografia, as matérias conceituais eu não ia muito bem, que tinha que decorar, que eu não gostava de decorar, eu gostava de entender. Sempre fui tive amor ao estudo, mas eu achava que o meu valor estava nas minhas conquistas, e depois na vida adulta eu segui nessas conquistas, e nada era o suficiente. Existia uma insuficiência dentro de mim, e esse sentimento de insuficiência, de não ser bom o suficiente, é que sabota os profissionais, que faz com que você não viva o seu potencial, que faz com que você ache que nada é bom o suficiente. Então, você vai indo de curso em curso, de conquista em conquista, fazendo, estudando, e nunca efetivamente entrando em ação, porque existe essa insuficiência. Eu não sou boa o suficiente, já que tudo que eu fiz
não foi suficiente para que nem meu pai nem minha mãe olhassem para mim, nem que meu pai nem que minha mãe atendesse às minhas necessidades emocionais. Eu tive que ser quietinha, a criança quietinha que não responde, a criança quietinha que não tem necessidades, a criança quietinha, boazinha, que fazia, que obedecia esses pais para poder servir, né? Objeto para poder servir, não era filha. Deixei de ser filha para poder servir. Fui a mais velha, a filha mais velha. Os filhos mais velhos geralmente sofrem um pouco mais, porque principalmente quando se tem outras crianças, tem outros filhos, vão nascendo outros filhos, e a diferença de idade entre mim e a mais nova era 8 anos. Então, com 8 anos, eu ganhei uma bonequinha, de verdade, para eu ajudar a minha mãe a cuidar. Eu tinha que ajudar, então, essa mãe a cuidar. Eu fui apresentada ao fogão para poder cuidar da minha própria comida. Então, esse amadurecimento que essa criança... Eu preciso amadurecer rápido, porque eu preciso sobreviver. Então, eu passei até aquele momento da minha vida, eu entendi que eu estava ainda no modo sobrevivência, que aquela personalidade que eu criei, personalidade forte, guerreira, que não podia contar com o masculino, tive muita raiva do masculino, uma força masculina muito alta, e o feminino ferido, porque eu via minha mãe sofrendo no relacionamento, eu pensava assim, por que eu vou querer ter marido? Por que eu vou querer ter homem para fazer o que fez com a minha mãe? E eu via muitas mulheres sofrendo, via muitas mulheres apanhando, minhas irmãs todas foram abusadas, todas sofreram violência doméstica terrível mesmo, de espancamento mesmo, de quase morte. Eu falei, por que eu vou querer ter um homem para fazer isso comigo? Eu tinha muito medo. E esse meu medo fez com que eu atraísse para mim, depois de muitas decepções amorosas, porque eu buscava o relacionamento para mim, que era o amor do meu pai, e esses homens que chegavam até mim tinham o mesmo perfil dele, o perfil comportamental dele, para me fazer sentir o mesmo que eu me sentia quando criança, que isso era familiar para mim, é o que era familiar. E eu estava repetindo a história da minha mãe sem eu perceber. Eu julgava minha mãe, eu também saí da minha posição de filha, nós vamos entender tudo isso quando você assume um lugar que não é seu, e uma posição no seu sistema familiar também que não é seu, você vai repetindo uma história que não é sua, recriando, né, aquela história, e por lealdade, por amor cego da criança, vivendo uma vida que não é sua. Mas você não nasceu para repetir histórias. Você não nasceu para ficar repetindo destinos. Você nasceu para escrever a sua história. Você nasceu para viver a sua história e não a história, ficar contando a história, né? Daí da sua linhagem familiar. Eu não sei qual que é a história que está sendo contada na sua linhagem familiar. E é isso, cada história é uma história, a minha foi essa. E eu ouvi muitas histórias que, apesar de serem histórias diferentes, eu comecei a esse olhar clínico meu, a identificar que todos vinham dos traumas emocionais da infância, eram feridas emocionais que formavam um arquétipo, conforme a ferida emocional que você tem mais elevada, e as duas principais é rejeição e abandono. Então, eu fui percebendo na clínica, ouvindo as histórias, atendendo, que o quanto que é importante olhar para os traumas emocionais, para a raiz que vem naquele sintoma de ansiedade, depressão, os sintomas que nós vemos aqui é apenas assim, 5%. O sintoma não é o problema não é o sintoma, mas é a raiz, eu tinha que olhar para a raiz daquilo. Então, eu entendi que todos os desafios que eu tinha passado, que é depressão, eu vivi depressão desde a minha adolescência, começou assim, devido a esses insucessos na minha vida afetiva, amorosa. Eu cheguei aos 19 anos de idade, emocionalmente indisponível para o amor, e eu não acreditava que eu era mais digna, uma mulher digna de ser amada. Eu tinha uma autoimagem distorcida de mim mesma, já que aquele grande amor da minha vida, o primeiro grande amor que eu busquei foi do meu pai, foi impossível para mim. Então, os amores eram impossíveis. Sabe o amor impossível? Não é possível, porque meu pai não me ama. Todo esforço que eu fiz para meu pai me amar não foi suficiente. Meu pai não me amou. Ele me desprezava, ele me humilhava, eu tinha que correr, me criticava, nunca me sentia amada, não tinha proteção, não tinha abrigo, não tinha aquilo que eu esperava, né? Que a criança espera dos pais, eu não tinha, porque ele tinha esse transtorno de personalidade narcisista. Então, tudo foi insuficiente e isso se repetiu na relação afetiva.
nos relacionamentos afetivos. No primeiro relacionamento que eu tive já foi com um rapaz, né, que tinha também o transtorno de personalidade narcisista. E eu, conhecendo toda a história dele até hoje, ele também tinha essa história de dependência, alcoolismo, droga, uso de substâncias, né? De substâncias abusivas, porque quando você está buscando fora se preencher, seja do que for, seja um relacionamento, então eu vivi na minha história, desde a minha adolescência, nessa busca, eu tinha já dependência emocional que eu não sabia que esse amor, que a gente quase morre pelo outro, coloca o outro acima da gente, era dependência emocional e não sabia nada disso, que era isso, que não era amor de verdade. Aquilo que você pensa que é amor, essa paixão louca, que você deita para o outro pisar em cima de você. Aquilo não era amor de verdade. E isso foi se repetindo em vários relacionamentos até eu entender que eu falo assim, eu não sou digna de amor. Me tornei emocionalmente disponível, com muita raiva dos homens, com muita mágoa, com muito ressentimento, com o primeiro homem da minha vida, que foi meu pai, saiu aos 12 anos de idade, arrasada, dizendo que se eu ouvisse de um lado da rua, eu iria atravessar do outro, porque ele não era o meu pai, eu estava excluindo o meu pai dentro de mim, e você vai entender através das leis sistêmicas, que quando nós excluímos do nosso coração, seja quem for, pai ou mãe, nós não vamos ter força, tá? Força para ir para a vida, porque aí você vai entender, através do método aqui, Senhora do Destino, que receber a vida é honrar os pais. Quando nós não recebemos essa vida, porque nós estamos excluindo, porque nós vivemos tudo isso que nós vivemos e, de uma certa forma, dentro de mim não estou em paz, nem com o pai, nem com a mãe, nem com a minha origem, é por isso que eu não consigo prosperar, porque eu não estou honrando os meus pais, porque eu não estou recebendo, na verdade, a vida. Você vai entender isso de uma maneira muito profunda no método Senhora do Destino. Então, eu vou deixar no próximo vídeo aqui. Abaixo, então, você vai ter o resumo do livro Senhora do Destino, que começa a primeira fase, em paz com as origens. Sem paz, sem prosperidade. Se você não tem paz com os relacionamentos, e os primeiros relacionamentos a serem dentro de nós resolvidos, são com os nossos pais, e com a nossa origem também, com os nossos ancestrais, né? Com aqueles que vieram antes, porque nós somos 50% pai e mãe. Queira ou não queira, do nosso DNA, as nossas células, elas vieram 50% do pai e da mãe. Se eu rejeito pai e mãe, eu estou rejeitando a mim mesma. Daí que vem aquela necessidade de você se rejeitar também. Quando nós rejeitamos pai e mãe, nós também nos rejeitamos inconscientemente. É como se nós disséssemos, eu sou esse monstro. Já que meu pai foi um monstro, já que minha mãe foi um monstro, eu sou esse monstro, então a gente se rejeita. Aí pode vir aquela automutilação, pode vir essa baixa estima, a baixa estima porque você não se vê como uma pessoa valiosa, né? Já que você não foi validada na infância, você não foi vista, você tem sentimentos de menos-valia, fui muito humilhada, né? A ferida da humilhação foi muito constante na minha vida, e na medida que você vai vivendo outros relacionamentos e vivendo mais humilhação, e vivendo mais do mesmo, você vai acreditando que é você que é o erro, que você que tem a culpa, que você que não tem valor, e aí vem aquilo que você acredita sobre você mesmo. Quem você acredita ser. Tudo na nossa realidade é de acordo com aquilo que eu penso sobre mim, o autoconceito, né? As vozes internas que vão sendo formadas, aquele pai e mãe que está dentro de mim aqui, que é a voz que está aqui na minha mente, é a voz que veio lá da minha infância. Quem você está pensando que você é? Você não presta, você não vale nada, você não tem valor, né? E você interpretou aquilo que você viveu, criou um personagem que eu falo que é a usurpadora. Esse personagem está cheio de crenças limitantes, está com um autoconceito distorcido, com uma autoimagem distorcida. O nosso cérebro, toda vez que você pensa alguma coisa, você já vai ver que o teu cérebro ele já imagina, ele já tem um cenário, já forma um filme na sua mente. E este cenário vai criando a tua realidade. Aquilo que você acredita ser vai se manifestando, porque é o invisível que cria o que é visível. Então, se você não curar a identidade, não mudar o seu estado de ser, que o trabalho mais importante a ser feito é o trabalho interno, de mudar as crenças, o seu autoconceito, a sua autoestima. São 6 pilares, nós vamos também trabalhar como que eu reconstruo em mim essa autoestima.
Como que eu posso ter autoestima, autoamor, se eu não fui amada na minha infância? Eu não acreditava ser digna de amor. E nós estamos aqui, na vida adulta, por conta desses amores condicionados, desses traumas, buscando o amor que nós não recebemos na infância, nós estamos projetando nos relacionamentos. Você também vai sair daqui um especialista em relacionamento e em traumas emocionais da infância e em reprogramação emocional consciente. Como que eu posso reprogramar mente e emoções? Porque é os dois ao mesmo tempo. Tudo que você pensa, você sente. Se você sente, você se comporta no piloto automático 95%. Dr. Joe Dispenza, ele fala, o mais difícil é você comandar a sua própria mente. Porque quando você comanda a sua própria mente, que é como se fosse um cavalo selvagem, você aí toma conta da sua própria vida, você se torna um mestre de si mesmo, porque você identifica esse programa e você sai desse programa do piloto automático para você conduzir a sua própria vida, não mais sendo conduzida por experiências que vieram do passado, pelos traumas, e fazendo escolhas que não são suas, inconscientemente. É tornar consciente o inconsciente. É a frase de Jung, até que torne consciente o inconsciente, você vai sendo governado por esse inconsciente, você chama isso de destino. E a frase de Bert Hellinger também, que ele fala que nós só temos força quando nós voltamos ao nosso lugar, né? E também nós tomamos esse pai, essa mãe, e é no lugar de filho que você pode ter sucesso na vida, recebendo esta vida que veio através deles, aí você pode fazer algo bom, e não mais nessas feridas, né? Querendo vingar, tomando uma posição, um lugar que não é seu, ocupando o lugar que é seu. O método Senhora do Destino vai fazer com que você se posicione no seu sistema familiar, como filha e não como mãe, da mãe ou mãe do pai, e dentro também nos relacionamentos, por exemplo, relacionamento amoroso, você se posicione como ou marido ou esposa e não como a mãe do marido ou o pai, né? Essas relações disfuncionais que a gente vê, a criança buscando o amor do pai e da mãe, que quer encontrar um pai ou quer encontrar uma mãe. Aí você fica nessas feridas emocionais, a principal delas, a ferida do abandono, que vai levar você a ter uma dependência emocional. A dependência emocional, ela vem dessa ferida do abandono, é o medo terrível de estar só. Porque uma criança não sobrevive sozinha, ela precisa de alguém. Essa necessidade de ter outro é o medo de morrer. A criança tem um medo extremo de morrer, é por isso que muitas vezes você não entende. Por que você está num relacionamento tão horrível e você não consegue sair? Porque você está nesse modo sobrevivência, no medo de morrer. É um medo terrível de morrer. Ficar sozinha para uma criança é a mesma coisa de morte. Ela não consegue se virar sozinha. Ela precisa de alguém para cuidar dela. Isso é a raiz da dependência emocional. Então, sejam muito bem-vindos mais novamente ao método Senhora do Destino, um método que cura a identidade, que conduz homens e mulheres à independência emocional para você ser realmente quem você nasceu para ser e escolher a sua profissão, viver aquilo que você veio para viver com sentido, com propósito na vida. Sejam, então, mais uma vez muito bem-vindos a esse método que cura a identidade ferida e leva você a ser você mesmo e a viver a sua paixão, viver uma vida com sentido, significado e propósito, e não mais repetindo histórias do passado, nem destinos que não são seus.